normalmente acontece na primeira semana de aula, ele vai falar um pouco mais sobre a sua unidade, sobre, igual a Bruna está falando, a Bruna vai mostrar aqui alguns critérios do funcionamento do hospital. Aí pode ser que a cor do seu pijama seja diferente, mas a ideia, a essência é muito parecida para todas as unidades, porque são hospitais, são centros médicos veterinários e que têm regras que são similares, né? Mesma coisa sobre o sistema, né? Ela vai mostrar o YouLife. O YouLife é muito parecido para todos vocês. Às vezes a cor do fundo é diferente, mas o sistema é muito parecido, né? Eu tô lá no grupo de vocês, eu fico tentando não dar muito palpite, né, Bruno e Karen, só para poder deixá-los à vontade para discutir, mas quando eu vi que vocês estavam com dúvidas sobre a grade, né, sobre o que vocês vão cursar no próximo semestre, eu já me antecipei, né, Bruna, ofereci, falei, Bruna, vamos ver se a gente conversa com esse pessoal antes, porque aí não gera ansiedade. Então, estou acompanhando, estou lá também, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar, né, a referência é a Karen, é a Bruna mesmo, mas a gente está lá para se vocês precisarem de alguma coisa. E aí eu queria, eu montei uma apresentação, mas eu prefiro usar a nossa 1 hora que a gente tem aqui de encontro para esclarecer dúvidas. E é até por isso que eu falei com a Bruna, pode gravar? Pode gravar. Mas eu prefiro o encontro virtual, mais pessoal, onde vocês podem falar assim, Pri, a minha dúvida é essa. E a gente para, explica a dúvida de vocês, tá? Então, eu vou mostrar a matriz. Eu queria saber se tem algum aluno da geologia aqui. Não? Tá. Tem alunos da medicina veterinária, queria saber se tem algum aluno da agronomia. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vai mostrar a matriz de acordo com os alunos que estão aqui, para a gente esclarecer relacionados a ela, tá? Aí, ó, tem um da agronomia, o Leonardo. Tá bom. Então, a gente vai mostrar as matrizes da agronomia e da veterinária. Da geologia a gente mostra também, tá? Só para a gente dar um enfoque e aproveitar melhor o nosso tempo. Então, olha só. A matriz, o que é, para começar assim, o que é matriz curricular? Matriz curricular é uma forma de organizar todo o conteúdo necessário para garantir a formação de um estudante, né? Para garantir que esse estudante seja um profissional formado. Então, matriz curricular é a maneira como a gente organiza o conteúdo. Existem várias maneiras no mundo inteiro de organizar o conteúdo. O que a gente percebeu, né? A Anima, ela tem uma aproximação muito estreita com a Finlândia, com Stanford, com Harvard, né? Os nossos professores fazem treinamentos dessas universidades. A gente percebeu, né, que sendo uma instituição privada, muito conectada com o mercado de trabalho, que o currículo ele tem que ser moderno. Tem um estudo apontando que para 2035, cerca de 70% a 80% das profissões ainda não foram criadas. E muitas das profissões que as pessoas estão se tornando habilitadas, elas deixaram de existir. Isso porque o mundo está cada vez mais dinâmico, mais rápido. Olha o momento que a gente está vivendo agora. Nesse contexto, a gente percebeu que a gente precisava fazer uma conexão do currículo, do conteúdo para a formação desses profissionais com o mercado de trabalho. E aí surge o conceito da nossa matriz curricular, que é uma matriz conectada com aquilo que o profissional precisa ter de conhecimento para exercer a sua profissão, né? Que é a medicina. Ah, que bom, Tomás, abriu a câmera. Adoro quando vocês abrem a câmera. Né? Que o profissional de medicina veterinária e de agronomia precisa ter para poder desempenhar essa função no contexto, né, profissional, né, no mercado de trabalho, que é para isso que a gente está se formando, tá? Então, nesse sentido, o que acontece? Essa é a nossa matriz curricular, né? Então, aqui está a matriz da agronomia e aqui a matriz da veterinária. Vocês conseguem vê-la? Projetou direitinho, Bruna, Karen? Sim, Pri, para ver sim, então, Pri. O que a gente vê aqui? Primeira coisa que vem nessa informação da matriz, né, que é essa forma de organizar o conteúdo, vem o tempo de integralização, que são de 10 semestres. Quando a pessoa entra por vestibular, ela vai integralizar em no mínimo 10 semestres. Quem que determina o número mínimo de semestres para cursar? É o MEC. O MEC diz qual o tempo mínimo
qual a carga horária mínima um estudante deve ter contato para se formar em um determinado curso. Então, isso aqui respeita do MEC. Se você veio de transferência e já cursou o semestre em outra faculdade, você não vai cursar 10 semestres dentro da universidade que você está entrando agora, né? Aquele semestre cursado, ele conta dentro desse tempo mínimo de integralização. Aí, Bruna, se puder, e Karen, puder ir olhando o chat para mim junto e me dando, né, me interrompendo, vai ser bom, tá bom? Pode fazer a hora que vocês quiserem. Da mesma maneira, olha aqui a agronomia. Agronomia, né, ele tem um tempo mínimo de integralização de 10 semestres. Então, todas as matrizes de todos os cursos vão ter essas informações aqui. Bom, outra informação que está aqui é que o nosso currículo, ele é integrado por competência. Ele é personalizado e conectado com as demandas do mundo de trabalho. Como assim ele é integrado por competência? Significa que cada componente e cada figura dessa aqui é um componente curricular, ele é conectado com uma competência profissional. O que é competência profissional? Eu gosto de usar, sabe aquela imagem do loading? Quando a gente está carregando alguma coisa na internet que vai subindo aquelas barrinhas, né? Para você se tornar um veterinário, para você se tornar um agrônomo, cada semestre que você passa na faculdade, você vai carregando as suas barrinhas, você vai se tornando competente, você vai aprendendo habilidades profissionais que te permitem o exercício. O que a gente fazia? Né? Como é que era o nosso currículo antes? A gente pensava que para o veterinário adquirir uma competência, ele ficava 2 anos na faculdade aprendendo os fundamentos de área, e aí nos 3 últimos anos de faculdade, né, do meio para o final, ele ia exercitar a competência. Ele ia ter conteúdos relacionados com o exercício profissional. Só que olha que interessante, para você exercer, vou dar um exemplo dentro da veterinária, a clínica médica de cães e gatos, você precisa saber de anatomia, claro, você precisa saber de fisiologia, de farmaco, de sêmio, e aí você vai exercer a clínica. Porque com todo esse conteúdo de fundamento, você vai para a clínica e aí você vai ver o que está alterado em relação ao que é normal, né? Isso é a clínica. E aí a gente ficava 2 anos, 1 ano para aprender anatomia, mais 1 ano para aprender fisiologia, aí passava o 3º ano da faculdade aprendendo a examinar o animal e só no 4º ano da faculdade ia fazer clínica. Então ficava muito distante. O que acontecia com os alunos é que quando eles iam se formar, eles ficavam assim, será que eu sei? Nossa, eu estou agora fazendo clínica, eu não lembro nada de anatomia. Então a gente percebeu que o ideal seria que cada um desses componentes curriculares, eles trabalhassem essas competências. Porque toda vez que a gente aprende algum conteúdo, sabendo para que eu uso aquele conteúdo, toda vez que eu aprendo esse conteúdo com o porquê, o para quê, ele faz muito mais sentido, sabe? É igual receita. Uma coisa é você ler a receita, outra coisa é você pegar os ingredientes e fazer, tá? Então, a mesma coisa aqui. Então, todos esses componentes curriculares da agronomia e da veterinária, eles vão trabalhar competências do agrônomo ou do médico veterinário, tá? Ô, Pri, eu ia te falar que tem umas perguntinhas no chat aqui. Posso Você quer ler para mim, por favor? Ler. Pode, por favor. A primeira é, o pessoal está perguntando se já tem disponibilizado essa matriz curricular nos sites das universidades. Tem sim, tem sim. Esse aqui é do site do UniBH, a gente pode encaminhar esse PDF também, né? Vocês podem ver que aqui a gente não tem nem a marca, né, da instituição nesse documento, a gente pode encaminhar, as meninas colocam lá para vocês, tá? Bom, o próximo, a Ellen perguntou, mas como nós que viemos transferidos e pagamos matérias em vários períodos, ficamos? Então, o que a gente fez, Ellen? Olha, essa pergunta ela é muito importante. O conteúdo para formar um médico veterinário, ele pode estar organizado em disciplinas ou ele pode estar organizado em componentes curriculares, mas o conteúdo é o mesmo. A forma, o porquê, o quando a gente ministra aquele conteúdo é que mudou nesse modelo de ministrar o conteúdo, tá? Então, tudo que você cursou está dentro de algum componente curricular aqui. E isso vai garantir a sua dispensa. Então, tudo que você cursou, quando você vem de transferência, a gente aproveita para eliminar um ou vários componentes curriculares. Só que agora, os conteúdos que você vai cursar, você não vai cursar
anatomia por anatomia, só para saber o nome do osso, só para saber o nome do músculo. A partir de agora, todos os componentes que você precisa cursar, você vai cursar junto com o porquê e o para quê e o como fazer, tá? Então, tudo que você cursou vai ser considerado, vai levar a dispensa de componentes curriculares que tem relação com aquele conteúdo, e aí o que você vai cursar é que você vai cursar com esse sentido. Ellen? Isso, era Ellen. Depois, Ellen, você dá um retorno, se ficou claro, viu? Ô, Pri, eles estão querendo saber se você prefere que interrompa para as perguntas ou deixa tudo para o final. Não, eu prefiro que vá me interrompendo. Se for necessário, a gente marca algumas outras também, tá? Eu prefiro que vá me interrompendo. Eduarda abriu o áudio. Será que ela quer fazer uma pergunta? Abriu sem querer. O Rafael perguntou assim: vim de transferência e fui alocado no 4º semestre. Assim, em outra faculdade me faltariam 6 semestres, no total de 27 UCs. Se eliminei 10 e em média são apenas 2 UCs por semestre, eu precisaria ficar na São Judas por mais 9 semestres? Assim, os semestres que cursei nas outras universidades seriam descartados? Ou o curso seria quase 7 anos para mim? Não, repete quantas UCs que ele eliminou? Pensou? Ó, ele eliminou 10. Ele eliminou 10 UCs? Isso. Então, são 16 UCs, tá? Porque são 2 por semestre, são 8 semestres, os 2 últimos são só estágio, né? Então, você tem aí 6 UCs para cursar. Então, você tem 3 anos para cursar, né? Tá? E aí, o que tem? Aí tem que olhar direitinho, tá? É Carlos? Rafael. Aí, Rafael, tem que olhar direitinho, é bom a gente conversar até com o coordenador para ver como é que tá a análise, para ela ver a análise de dispensa e avaliar o seu caso, tá? Mas, possivelmente, nas análises, a gente considera todas as disciplinas cursadas para efetivar matrícula, né? Aí, olha só, Rafael, aí que vem a unidade, né? A questão da regionalidade. Por exemplo, no UniBH, a gente tem o curso sendo ofertado de manhã e de noite. Significa que o aluno precisa ficar, né? Se ele já cursou no mínimo 10 semestres, ele precisa ficar fazendo 2 UCs por semestre? Não, ele pode fazer no contraturno, ou seja, ele pode cursar 2 UCs de manhã e 2 UCs à noite. E isso reduziria o tempo que ele fica na faculdade. Então, o tempo que você fica na faculdade depende muito do turno que a sua faculdade está oferecendo, de medicina veterinária, e do número de unidades curriculares que você precisa cursar. E aí tem que ter atenção, Rafael, por exemplo, aqui, esses componentes curriculares, que tem 160 horas, são unidades curriculares, tá? Esses componentes curriculares que tem 40 horas são práticas veterinárias e não são unidades. Então, no primeiro semestre, vocês fazem, né, o calouro que entrou, primeiro semestre de faculdade, ele faz 2 unidades curriculares, mais vida e carreira, tá? Que é um componente curricular que tá aqui, ó, de cinza, né? Os veteranos, eles fazem 2 componentes, 2 unidades curriculares, mais prática veterinária. Então, por exemplo, segunda e terça tem uma unidade curricular, na quarta faz uma prática de 40 horas, e aí na quinta e na sexta faz outra unidade curricular. Vou dar um zoom aqui só para vocês entenderem, né? Então, quando a gente faz essas unidades curriculares intermeadas pela prática, quando vocês vêm aqui e vê esse componente de 40 horas, isso não é unidade curricular, tá? Isso é prática veterinária, é um componente, mas você cursa junto com essas unidades curriculares, tá? Tem mais, Karen? Tem bastante. A próxima é o Leonardo, ele perguntou: eu gostaria de saber sobre o Core Currículo. O que seria? Tá, o Core Currículo, né, lá na DCN dos cursos, sempre está previsto que a gente vai ter uma unidade, um componente curricular, que pode ser disciplina ou unidade curricular, que vai trabalhar as competências socioemocionais, né, que são a sociologia, a antropologia, né, que são as competências que vão para além da profissão. Então, o Core Currículo é essa unidade curricular onde a gente trabalha as competências socioemocionais, aí você faz só uma unidade curricular. Muito interessante vocês repararem, por exemplo, que cada um dos componentes, eles estão
classificados por cores, tá? Estou mostrando da veterinária, mas a mesma coisa da agronomia. Então, a gente tem de rosa o core currículo, a gente tem os componentes de área, de verde os componentes que são profissionais e de roxo os componentes que são específicos. Então, o core currículo é esse componente socioemocional que é, né, um componente onde vocês vão estudar de robótica, física, matemática, ou até filosofia, antropologia, né? O que é aquilo que te der mais interesse. Por que eu falo até? Porque você pode escolher o enfoque do seu core currículo. Por isso que a gente fala que é um currículo integrado por competência, mais personalizado. Antes, quando todo mundo tinha que cursar ética, homem à sociedade, criatividade, mesmo conteúdo, tá? Agora, no core currículo, você pode escolher qual conteúdo socioemocional você quer cursar que faça mais sentido para você, né? Então, esse de rosa é o core currículo. Outros componentes curriculares, eles estão assim, por exemplo, de azul. O que é esse que está de azul? São componentes que são de área. Qual que é a nossa área? Ciências agrárias. Existem competências profissionais compartilhadas entre mais de uma profissão das ciências agrárias. Então, por exemplo, aqui, olha, no currículo da veterinária, a gente tem 3 componentes curriculares, que são a unidade curricular de zootecnia de aves, suínos e aquicultura, a unidade curricular de zootecnia de ruminantes e a unidade curricular de agravos e imunidade em saúde animal. Essas unidades curriculares, elas são da área ciências agrárias. Elas podem ser cursadas por veterinários ou zootecnistas. No caso da agronomia, eles, né, os estudantes de agronomia também podem cursar esses componentes curriculares. Olha, porque o agrônomo, ele também exerce a função da zootecnia de precisão de ruminantes e ele também tem a competência profissional de fazer a zootecnia de aves, suínos e aquicultura, tá? Então, por isso que tá de azul, porque são componentes de área. Por exemplo, fertilidade e nutrição de solos é um componente de área, uma unidade curricular, que vai trabalhar uma competência tanto do agrônomo quanto do zootecnista. A mesma coisa, economia e extensão rural, né? Mecanização e sistema de agricultura de precisão, agrometeorologia. Então, todas essas unidades ou componentes que estão de azuis é porque elas são conteúdos que vão trabalhar competências que não são exclusivas da profissão agronomia ou da profissão veterinária, mas elas são compartilhadas por profissionais daquela mesma área. Só para apresentar as cores ainda para vocês, a gente ainda tem os componentes que são profissionais. Então, por exemplo, extensão aqui é um componente profissional. O que é profissional? É além da área, né? Então, imagina um projeto de extensão onde a gente vai trabalhar com dimensionamento e projeção de uma fruticultura, de plantação de café, vamos mudar, de uma plantação perene, plantação de café. Né? Quando você vai fazer isso, é claro que tem um enfoque desse projeto de extensão muito relacionado com a agronomia. Mas é exclusivo? Não. Que legal seria eu fazer um projeto de extensão onde eu fosse lá, eu trabalhasse o contexto do trabalhar do rural, se eu juntasse, por exemplo, com o pessoal da odontologia e fornecesse auxílio odontológico para esses profissionais que estão no campo, às vezes um auxílio psicológico também, ensinasse para ele a fazer gestão de contas, gestão dos custos, né? Então, quando a gente fala dos projetos de extensão, por exemplo, esse projeto de extensão, ele é além da área sua agronomia, quando a gente faz um projeto de extensão. A mesma coisa, por exemplo, topografia e geotecnia. Topografia e geotecnia é competência profissional que não é exclusiva do agrônomo nem das ciências agrárias. É uma competência profissional que é dividida, por exemplo, com as engenharias, né? Outra profissão de outra área, né? Na medicina veterinária, a gente tem 2 componentes curriculares que são para além da área. A gente tem saúde única e a gente tem extensão. Né? A unidade curricular saúde única é a unidade curricular onde a gente trabalha com saúde pública, epidemiologia, agravos e enfermidades endêmicas, né, zoonoses. Então, faz muito sentido essa competência profissional ser trabalhada juntamente com a enfermagem, da medicina, da fisioterapia, de todo mundo que faz parte do SUS, né? Além da extensão,
né? A extensão faz parte do currículo. Como assim a extensão faz parte do currículo? Ela é obrigatória. E quem determinou que a extensão será obrigatória nos currículos de ensino superior foi o próprio MEC. E o MEC diz que a extensão ela deve compor pelo menos 10% da carga horária total do curso. Né? Por isso, a extensão na medicina veterinária tem 400 horas e na agronomia tem 360 horas, né? Para respeitar essa norma do MEC. E aí, por último, só para a gente acabar de apresentar a figura da matriz, a gente tem os componentes de área que são específicos. Quando a gente olha aqui, olha, para a matriz da medicina veterinária, vocês vão ver que tem uma série de componentes específicos. O que são esses componentes específicos? Que vão trabalhar competências exclusivas de uma profissão específica, que é exclusivo do médico veterinário. A mesma coisa quando a gente fala da agronomia, né? São aquelas que vão trabalhar competências que são exclusivas do agrônomo. Tá? Então, o conteúdo está organizado assim. Mas aí eu queria só ressaltar para vocês que isso não é disciplina. Disciplina é uma forma de organizar o conteúdo. Unidade curricular é outra forma de organizar o conteúdo. A disciplina, ela tem uma ementa que vai trabalhar um conteúdo X. A unidade curricular tem uma ementa que vai trabalhar o conteúdo de outra maneira. Em resumo, né, de maneira simplificada, cada unidade curricular tem ali 2, 3, às vezes 4 disciplinas, tá? Embutidas dentro daquela unidade curricular. Por quê? Vamos usar aqui um exemplo dentro da veterinária. Se a gente pegar aqui a reprodução animal e a biotecnologia, né, uma unidade curricular aleatória, peguei uma, tá? O que a gente aprende aqui? A gente aprende desde a anatomia do sistema reprodutor, a gente aprende exame por imagem do sistema reprodutor, né? Está dentro de reprodução. A gente aprende fisiologia do sistema reprodutor, farmacologia do sistema reprodutor e aprende ainda as biotecnologias, que são os protocolos de reprodução, tá? Então, tá tudo dentro dessa unidade curricular. Bom, essa unidade curricular é como se ela tivesse desmembrado disciplinas como anato, físio, farmaco, fisiopatologia da reprodução, né? Ela está agrupando ali conteúdos dessas 4 disciplinas. Aí você fala, mas a disciplina tinha muito mais carga horária, mas eu não estou vendo a anatomia inteira. Eu estou vendo a anatomia para a reprodução. Lembra que a gente falou, unidade curricular, ela vê um conteúdo com o porquê, para quê e o como. Né? Então, eu estou vendo anatomia, para quê? Para aprender quais são os órgãos, para quê? Para entender como eles funcionam. Depois de entender como eles funcionam, eu vou entender como eu aplico as biotecnologias da reprodução, tá? Karen, acho que delonguei um pouco na explicação, mas eu queria finalizar o raciocínio, né? Não, mas foi muito bom. A Ellen fez a seguinte pergunta. Se ela deve só uma matéria num componente, ela tem que fazer ele inteiro? Não, de jeito nenhum, tá? Então, imagina assim, olha, vou dar um exemplo real, né? Eu recebi um aluno que está entrando com a gente para o 7º período, né? E aí, lá na faculdade de origem dele, ele ficou devendo só genética, já cursou, tudo ele foi aprovado. Se ele deve só genética, né? E uma parte do conteúdo da genética está aqui dentro de reprodução, genética tem 40 horas. Eu não vou fazer ele cursar um componente de 160 horas para pagar a genética, sabe? Então, ele vai cursar uma adaptação em práticas veterinárias. Se esse aluno já fez a reprodução, já foi aprovado nessa disciplina, a gente entende que ele, por competência, ele sabe bastante coisa de genética. Ele precisa de um aprofundamento, ele precisa de ter uma ênfase, mas ele não precisa cursar um componente reprodução inteiro só por causa da genética. Porque nos outros componentes curriculares que ele foi aprovado, ele já demonstrou a competência dele, tá? Agora, é claro, vamos supor, eu devo anatomia e físio. Então talvez eu tenha que cursar um componente curricular inteiro, porque eu devo disciplinas mães, chaves de um componente curricular. Aí sim, eu devo cursar o componente inteiro, tá? Mas se eu devo, depende, então a resposta é assim, depende de qual é a matéria que deixou para trás, tá? Mas de maneira geral, a gente não paga uma unidade curricular toda se eu já tenho muitos elementos dentro dela concluídos.
A Priscila, ela fez algumas perguntas. Aí eu vou ler até a quarta, porque eu acho que elas se encaixam. Tá. Aí ela falou assim, porque eu acho que isso veio até de... Lá no grupo, eles começaram a compartilhar os horários entre si e viram que pessoas do segundo estavam batendo com o horário do primeiro. Aí ela fez a seguinte pergunta. Tem várias turmas misturadas. Isso quer dizer que teremos uma superlotação em sala? E uma sala pode... uma sala pode ter mais de 100 alunos, por exemplo? Isso daria certo? Então, aí depende da unidade, tá? Depende da unidade. No UniBH, a gente trabalha com sala de mais de 100 alunos e dá certo. Inclusive, a gente teve um primeiro período que eles tinham mais de 100 alunos. Eu falei, vou dividir, que primeiro período, preciso dividir, né? Eles ficam mais dispersos. Aí eles fizeram abaixo-assinado para mim, que eles não quiseram dividir, que estava adorando a turma junto, estava rolando super bem, tá? Então, a gente trabalha com turmas, mas isso é de unidade para unidade. Então, vou pedir para vocês mandarem e-mail para o coordenador, para que ele passe essas informações da sua unidade, tá? Agora, porque vocês têm o mesmo horário, não significa que vocês estão na mesma turma, né? Turmas iguais têm códigos iguais, tá? Então, pode ser que vocês estejam no mesmo horário, mas são turmas diferentes, com professores diferentes, tudo diferente. Isso aconteceu, por exemplo, no BH. A gente tem oferta de zootecnia de ruminantes no mesmo horário, mas são 2 professores diferentes, são 2 turmas diferentes, tá? Então, estejam atentos com relação a isso. Outra coisa também é, como os componentes curriculares, eles têm começo, meio e fim, eles trabalham a competência no todo, na essência, né? Vocês podem estar, um aluno de segundo está cursando uma unidade curricular junto com o aluno do terceiro. Por quê? Porque aquela unidade curricular, o professor que entrar ali, os professores, né, que são 2 por unidades curriculares, eles vão entrar, eles vão começar com o fundamento daquela competência, depois eles vão trabalhar o conceitual daquela competência, depois eles vão trabalhar a habilidade prática daquela competência. Então, todo mundo entra sabendo as mesmas coisas e sai sabendo as mesmas coisas, porque a competência é trabalhada como um todo, dentro de cada componente curricular. Então, o que pode acontecer de ter alunos de percurso formativo diferente? Pode, porque a unidade curricular permite trabalhar a competência como um todo, né? O conteúdo tem começo, meio e fim, né? E ele é suficiente por si só, tá? Eu acho que você meio que respondeu essa próxima pergunta, mas eu vou fazer a pergunta porque ela colocou aqui. É assim, esse ponto de misturar as pessoas de vários semestres não prejudica o aprendizado? Por exemplo, os alunos do 4º semestre eles vão ter que ver novamente algumas matérias ou conteúdos determinados das matérias da grade antiga? Então, aí que eu tô falando, não tem repetição, tá? Pelo contrário, desse jeito que a gente está trabalhando, tem muito menos sobreposição. Olha o que acontecia. Vê se vocês, quem tá mais para frente vai falar comigo. Você vai fazer fisiologia. O professor de fisiologia faz ou não faz revisão de cito e isto e de anatomia? Lá, o início de cada componente da fisiologia é revisão, tá? Agora, como você aprende a coisa na sequência, né? O conteúdo na sequência, então você aprende anato, depois você aprende a físio, né? Anato, cito isto, físio, e aí você aprende o porquê, o como você usa aquilo, não tem essa sobreposição, tá? Então, se vocês estão colocados nos mesmos componentes curriculares, é porque vocês precisam daqueles conteúdos, porque ainda não foram cursados. Mas se quiser me dar um exemplo específico, pode abrir o microfone, me dar um exemplo específico que a gente pode discutir aqui também, tá bom? Vou mudar um pouco para agronomia, senão depois o pessoal fala assim, eu fico veterinária. A Priscila até deu o exemplo aqui, mas se ela quiser abrir o microfone, Priscila, e falar, às vezes fica mais fácil de você entender. Sim. Oi, gente, tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem, muito prazer. Prazer é meu. Na verdade, eu não sei, talvez essas perguntas é mais direcionada à Milena da São Judas, que é a coordenadora do nosso curso, né? Isso. Mas é que você já respondeu várias coisas aqui para mim, e aí, na verdade, uma das perguntas que eu acho que ia ser a próxima é assim, por exemplo, a gente tem que fazer, eu vou fazer só noturno, então eu faço 2 UCs por semestre, né? Isso. E então, quando a gente fala de 26 UCs, porque eu não tive dispensa, então isso quer dizer, eu vou terminar isso em 5 anos, porque eu não consigo fazer a conta, não consegue bater, porque se eu tiver que pagar por exemplo, se eu puder fazer 3 UCs por semestre, eu tenho que pagar essa UC a mais, certo?
Então, e aí eu entrei com desconto na faculdade. É por isso que eu migrei da FMU para cá, porque eu entrei com desconto. Então, quer dizer que esse desconto, ele acaba, a dúvida é, ele acaba morrendo, porque quando eu tiver que pagar essa UC, eu volto para o preço original de São Judas, que era antigamente, ou se eu não fizer essa terceira a mais, e eu continuar com os meus descontos, que é por isso que eu vim, eu vou terminar isso depois de 5 anos? Não, você vai terminar com os mesmos 5 anos. Então, você está entrando caloura mesmo, primeiro período, sem dispensa nenhuma, não é isso? Eu tenho dispensa daquela matéria core curriculum, acho que é uma vez, que eu fiz administração de empresa há muito tempo atrás e eliminou essas matérias, mas eu acho que é só uma UC. Tá, então, olha o que acontece. Vocês têm unidades curriculares, vocês cursam 2 por semestre, tá? Esse é o componente que tem 160 horas. E na quarta-feira, vocês cursam práticas veterinárias, tá? Vida e carreira ou práticas veterinárias. E pode fazer também um projeto de extensão. Por que eu estou te mostrando essa imagem aqui, Priscila? Porque quando vocês olham para aqui, vocês sabem que vocês têm componentes curriculares diferentes. Uma coisa é a unidade curricular, que são semestres. Então, vocês têm no total, se são 2 por semestre, são 10 semestres, né? Vocês têm 20 unidades curriculares para fazer, tá? Isso é a sua unidade curricular. Agora, a prática veterinária, ela é cursada, então, todo semestre vocês cursam 2 unidades curriculares, mais uma prática veterinária. Porque se você olhar para essa figura, né, que é a matriz, e contar, provavelmente é 26, não é isso? Você foi contando cada pedacinho desse, não é? Sim. Então, só que unidade curricular desses componentes que estão aqui, são só esses que têm 160 horas, olha. Esses que têm 40 horas, não é unidade, é componente. Então, você sempre cursa 2 unidades de 160 horas com uma prática no mesmo semestre. Ah, então tá bom, agora eu entendi, tá claro, então. Tá? Eu fiquei pensando, nossa, vou me formar daqui né? 10 anos, vou me formar. Não, por isso que é bom quando vocês abrem o microfone. Aí, por exemplo, olha aqui, atividade complementar de graduação, você vai comprovar que você fez através de mostrar certificados no último semestre da faculdade, que você assistiu palestra, foi monitora. Isso aqui não é hora-aula, tá? Então, não tem que estar dentro do semestre. O projeto de extensão, você também tem que fazer de maneira obrigatória, mas ele não vai aparecer no seu horário. Então, ele não contabiliza em número de semestres. Você tem que fazer 400 horas em 10 semestres, tá? Mas ele não está no seu horário de aula também. Ah, entendi. Tá? É bom quando pergunta, porque é para isso que a gente está aqui, né? Eu acho que a Milena, eu conheço a Milena, né? A gente se relaciona muito, a gente faz uma reunião uma vez por semana. E aí, Milena está de férias, por isso que ela não está respondendo, né? Ela está de férias essa semana, especificamente. Mas isso aqui é a mesma coisa que ela vai te explicar, tá? Tá bom. Bom, é isso. As minhas dúvidas são Ficou claro? Ficou super claro. É que tinha uma outra pergunta, mas essa outra em outra ocasião eu faço porque ela não tem. É porque é muito específica para mim, porque, por exemplo, para mim veio como primeiro semestre zootecnia de ruminantes, reprodução animal e biotecnologias. Isso. E aí eu conversei com algumas pessoas do grupo e pessoas do quarto semestre, terceiro, tá todo mundo com a mesma matéria. Aí me assustou, falei, nossa senhora, vai ter uma sala de 500 alunos daqui a pouco, né? E aí como é que a gente faz a aula prática, né? Provavelmente vocês estão cursando o mesmo conteúdo, mas não na mesma sala, não com o mesmo professor, não no mesmo horário. Às vezes está no mesmo horário, mas não na mesma sala, tá? Entendi. Aí a última pergunta, porque é a última agora, é sério. À vontade. Eu conversei com 2 amigas minhas veterinárias de faculdades diferentes e elas fizeram comentaram uma coisa que eu fiquei preocupada. Por exemplo, a gente já do primeiro semestre já começa com zootecnia com essas 2 matérias. Não precisa ter uma base tipo de corpo animal 1, essas coisas antes? Não precisa. Então, olha só, isso que é mais interessante. Claro que precisa de uma base, ninguém faz a casa sem a fundação. O que acontece é que dentro da unidade curricular a gente trabalha o fundamento e a competência. Então, lá dentro da ementa tem tudo que você precisa para desenvolver a competência de fazer a zootecnia de ruminantes. Agora, o diferente é que a gente não vê separado mais. Sabe igual a gente aprendia as continhas, tudo separado, depois a pessoa passa aquela fórmula gigante da matemática? Sim. Agora você aprende a continha e na hora seguinte você
faz uma fórmula maior, depois maior. Na terça-feira já é fórmula de Bhaskara, por exemplo, né? Trazendo princípio fundamental. Então, você vai trabalhar o fundamento. A gente não tem jeito de trabalhar sem ele. Só que você trabalha ele conectado com a competência que é, por exemplo, escolher uma raça para bovinocultura leiteira. Quais são as raças da bovinocultura leiteira? Claro que para você saber de raça, você precisa entender de onde que vem a raça, qual que é a origem dela, o que é a genética dela. Aí você vai entender. E aí depois você já vai, sabendo disso, você já escolhe a raça. Entende, Priscila? Então, ele é conectado com a competência. Mas a base, em cada componente, vocês trabalham da base ao exercício. Tá, perfeito, Pri. Era isso que eu tinha de dúvida. Obrigada, viu? Nada. Karen, quer continuar? Continuo. Gente, se alguém quiser abrir o microfone também e perguntar, fica à vontade. Sim. Eu vou juntar umas 4 perguntas aqui do chat em uma só. Tá primeiro, perguntou se essa grade vale para todos os cursos do nacional. Esse modelo, essa essência, né? Se a gente falar essa teoria, sim, vale para todos os cursos, tá? Okay. Aí, eles perguntaram assim: existe algum documento que especifica cada unidade? Qual que é a ordem dessas unidades? E quais disciplinas a gente vai saber que tem dentro da unidade? Então, ó, a gente não tem o conceito de disciplina, a gente tem o conceito de unidade curricular, tá? Tem um documento, sim, que é o mesmo documento que existe para as disciplinas, que quem, né, propõe esse documento é o MEC, que chama Plano de Ensino. O plano de ensino de cada disciplina, ou de cada unidade curricular, no nosso caso, ele vem descrito qual é a ementa, né? A ementa é a descrição dos conteúdos que serão abordados componente curricular, que pode ser uma prática veterinária, pode ser uma unidade curricular ou pode ser uma disciplina, tá? Então, nessa ementa é que vocês sabem exatamente quais são os conteúdos abordados em cada um dos componentes curriculares da nossa grade, né? E aí, é claro, né, que vocês estão vendo aí, tem gente do Brasil inteiro, né? Quando a gente fez o estudo dessa matriz na veterinária, a gente fez reuniões com pessoas do Brasil inteiro, né? Eu me apresentei, eu sou médica veterinária, eu tenho doutorado, mais de 40 artigos publicados, né? Então a gente sentou, tô contando esse processo para falar assim, que a gente sentou e debruçou, estudou muito para propor uma matriz que fosse realmente cheia de significado para a formação de um veterinário e de um agrônomo, né? Na agronomia, eu entrava, a gente entra para discutir, mas quem dá muita opinião mesmo, né? Doutores na área, sabe? Então, esses assuntos eles foram debulhados, a gente estudou muito para chegar nessa proposta, tá? Tem mais, Karen? Tem. A Eduarda perguntou se tem alguma ordem, por exemplo, assim, no primeiro semestre é tal C, no segundo é tal C. Então, por que ela a gente chama mandala, esse modelo assim, né? Por que esse modelo de mandala? Porque, na verdade, como a gente trabalha a competência de maneira completa, não tem uma ordem ideal. Você pode cursar de acordo com aquilo que faz sentido para a sua formação. É claro, por exemplo, se você quiser mudar a ordem que o sistema te oferece, o coordenador vai te ajudar a decidir isso. Então, por exemplo, imagina você entrou no primeiro semestre da faculdade. Aí você fala, olha, eu quero fazer clínica cirúrgica de cães e gatos, né? Todo mundo ama cirurgia. Aí, o coordenador vai falar com você, olha, não cursa isso agora. Para você, é mais interessante cursar primeiro sistema nervoso, sistemas vitais, medicina veterinária investigativa, e aí depois você cursa essa cirurgia, tá? Mas pode ser, por exemplo, que você venha de transferência e você já tenha cursado disciplinas suficientes na outra faculdade que te permitam já cursar a clínica cirúrgica. Então, nesse sentido, você pode escolher qual unidade curricular você vai cursar. O que a gente diz o aluno ele tem, né, uma capacidade de personalizar o currículo, mas nunca sem a responsabilidade de uma orientação acadêmica, né, que é dado intuitivamente no sistema, que ele vai lá e te oferta as unidades curriculares, ou é dado em uma conversa individualizada com seu coordenador de curso, que aí ele vai entender a sua história, a sua os seus porquês, e vai te dizer se aquela trajetória acadêmica faz sentido ou não para o seu percurso formativo. Tá. Peraí que eu perdi aqui no chat, que ele andou.
Ah, tá. A Patrícia falou assim, não conseguiu entender direito a parte da extensão. Se você pode explicar de novo, por favor. Claro que posso explicar. Então, a extensão é um componente curricular obrigatório. Quando a gente diz obrigatório, significa que você deve fazer, né? No caso da veterinária, 400 horas, no caso da agronomia, 360 horas para se formar. Se você não fizer todas essas horas, você não tem todos os componentes necessários para se formar. Como que vai acontecer isso? A faculdade vai ofertar diversos projetos de extensão em várias áreas, né, algumas multiprofissionais, outras mais específicas, para que você possa adquirir essas horas, né? Exemplos de projeto de extensão que a gente tem. A gente tem em São Paulo, a gente tem muito lá no CETAS com os animais silvestres, né? Em BH a gente tem projeto carroceiro, né? Na Regional Minas e Goiás a gente tem um projeto carroceiro, onde a gente trabalha com animais de tração urbana, projeto de extensão de castração, de vacinação de animais de proprietários de baixa renda, né? E aí, quando você se inserir nesse projeto, você vai participar, tem um professor coordenador, ele vai dar as metas, ele vai passar os artigos, ele vai passar os treinamentos, vocês vão se organizar como um time, e aí, depois, se você cumprir todas as etapas daquele projeto, no final do semestre, você recebe um certificado de participação no projeto de extensão. E aí, no último semestre da faculdade, você vai apresentar todos aqueles certificados e você tem que ter contabilizado um total de 400 horas em 10 semestres, tá? Se você pensar que 400 horas em 10 semestres, você pensa que são 40 horas por semestre, né? 40 horas por semestre significa 2 horas por semana, tá? É como se fosse uma disciplina de 40 horas, isso dá 2 horas por semana. Então, é muito tranquilo de concluir essas 400 horas. O que eu posso dizer para vocês, por exemplo, a Karen, a Bruna, que estão aqui, elas já fizeram umas 10 faculdades veterinárias de projeto de extensão, de projeto de monitoria, elas já passaram isso aí, ó, muito, tá? Por quê? Porque são alunos que se envolvem. Qual que é a importância disso para a sua formação? Teoria é fundamental. Prática é respiração, é vida, tá? Então, o projeto de extensão te proporciona a capacidade de mobilizar todo o conhecimento aprendido na teoria e executá-lo na prática. Quanto mais você praticar a sua teoria, mais perfeito você fica na execução. Acha que foi suficiente, Karen? Eu acredito que sim. Se você ficou com alguma dúvida ainda, pode abrir o microfone e eu perguntar no chat. Patrícia. Agora a Isadora perguntou o seguinte, Pri, quando você mostrou aquele horário, que no meio, na quarta-feira, ficavam as práticas veterinárias, acho que surgiu essa dúvida para ela. Que ela falou assim, quem vem transferido e já está no terceiro ou quarto semestre, como que vai fazer para repor essas atividades de quarta-feira dos semestres passados? Como assim repor atividades de quarta-feira? Isso eu não entendi. Que seria essas práticas veterinárias, que seria, acho que meio que um módulo na cabeça dela, que todo semestre todo semestre tem essas práticas veterinárias. Como ela entraria no quarto semestre, as 3 que ficaram para trás, como seria? Então, olha só. As 3 que ficaram para trás, se você não foi dispensada delas no ato da transferência, você pode repor nos próximos semestres, tá? E aí você pode... esse modelo que eu dei aqui de quarta-feira, pode ser quarta, pode ser terça, pode ser segunda, né? Então, como você veio de transferência, se você ficou... no primeiro semestre é vida e carreira. Vamos supor que você entrou no terceiro período, né? Entrou no quarto, que é o exemplo dela, Karen, né? Ela falou terceiro ou quarto. Tá, então vamos supor que você entrou no terceiro, tá? Então, no primeiro semestre é vida e carreira. Então, vida e carreira, normalmente, como vocês já fizeram componentes de sociologia, de antropologia, em outras faculdades, vocês têm dispensa. Se você entrou no terceiro, o primeiro é vida e carreira, os outros 2, você está devendo só uma prática. Se você não tiver tido dispensa, o outro você está devendo só uma prática. E aí, essa prática você pode encaixar em qualquer semestre onde você, se você tiver dispensa curricular, não estiver cursando unidade curricular, tá? Então, você pode encaixar em outros semestres subsequentes. Você pode, por exemplo, quem pode cursar de manhã e de noite, pode encaixar à noite também, tá? Então, aí depende do momento da oferta, né, que está sendo. Outra coisa que vai acontecer também é que vocês podem cursar essas práticas, inclusive em outras unidades, né, da Ânima. E isso é muito legal.
articulando, a Bruna e a Karen sabem muito bem disso, a gente está articulando para que vocês, né, e o Veterinando é uma experiência dessa, para que vocês consigam viver a experiência de todas as instituições de ensino de veterinária desse país, né? Então, que vocês possam vir, ficar um mês no Hospital Veterinário do UniBH, ficar um mês na Fazenda de Bom Despacho, ficar um mês no CETAS, né, do Butantã, não é? Que tem um CETAS maravilhoso, né? Então, a gente pode fazer esse intercâmbio, essa mobilidade, inclusive para cursar componentes curriculares. Acho que deu para entender. Se não tiver dado, vocês avisam aí no chat, gente. Isso mesmo. O Rafael deu um exemplo maiorzinho, eu vou ler. Se você não entender, Pri, eu leio de novo. Tá bom. É assim, ele falou que dispensou uma UC usando duas disciplinas que ele cursou em outra faculdade. Dentro dessa UC tem todo o sistema nervoso, incluindo farmacologia. Mas ele não fez farmacologia na faculdade anterior, mas a UC foi dispensada. Aí ele está perguntando o que a coordenação fará com esse planejamento semestral dele. Se vai colocar a farmacologia a cursar ou se ele vai dispensar mesmo. Não, olha só, você vai cursar o conteúdo de físio e farmacologia em uma prática veterinária, que é uma adaptação. Tá? Então, a mesma coisa acontece com os nossos alunos. Nossos alunos mudaram, né, a matriz. E alguns deles foram dispensados de sistema nervoso ou de sistemas vitais, sem terem cursado fisiologia. Mas eles vão ficar sem esse conteúdo de jeito nenhum, igual eu falei para vocês. Conteúdo básico é essencial, conteúdo de fundamento de área é essencial. Onde é que ele vai cursar o conteúdo? Ele pode cursar em uma prática veterinária e ele pode cursar ainda em adaptações, por exemplo, dentro das clínicas médicas, tá? Então, lá dentro da clínica médica, esse aluno vai ter uma parte do componente de físio e farmaco para esse aluno que ingressou nesse momento, tá bom? Então, essas adaptações que a gente está fazendo, elas estão sendo muito debatidas e muito estudadas, inclusive com os professores, né? Para que eles estejam preparados para receber esse aluno, tá? Então, você não vai ficar sem o conteúdo, você não vai ter que cursar a disciplina. A Sabrina perguntou assim, como que vão funcionar as atividades curriculares para os alunos? Atividades complementares de graduação, é essa aqui, você acha, Karen, que ela está falando? Então, eu não entendi direito a pergunta. Ô, Sabrina, se você quiser abrir o microfone ou escrever de novo. Vou responder como se fosse essa, tá, Ela tá tentando falar, eu acho, Pri. Então, pode ir, Sabrina. Tá bem baixinho, Sabrina. E as atividades curriculares. Como que vão funcionar as atividades curriculares? Eu não entendi, tá metálico para mim, tá muito longe, né? Tá muito longe, tá? Às vezes põe lá no chat pra gente, Sabrina. Escreve aqui pra gente que eu vou ler pra você. Atividades curriculares, eu não sei se ela fala de atividades curriculares como atividades complementares, vou colocar aqui maior para ela ver, tá? Essas aqui. Para quem é bolsista, como será feitas as atividades complementares necessárias por semestre? Quem é bolsista, entendi, que aí a gente chama de curriculares mesmo, né? Quem é bolsista, ganha uma bolsa, eles precisam fazer uma atividade para manter a bolsa, né? Essa atividade, ela é ofertada diretamente no seu YouLife, você se inscreve lá e aí você cumpre. São 20 horas por semestre, 20 ou 40 horas por semestre, depende da unidade, tá? E essas horas, por exemplo, esse semestre que a gente ficou no ambiente virtual, todos os bolsistas foram isentos de cumprir essas horas. Qual que é a ideia desse projeto? É que a pessoa que recebe uma bolsa, ela se sinta pertencente à faculdade. Então, ela vai fazer de atividades acadêmicas, pode ser, por exemplo, essa atividade complementar, até mesmo atividades que são, por exemplo, organização de biblioteca, ajuda da coordenação. A gente fez lá no UniBH, a gente pediu aos alunos que ajudassem na formulação de conteúdo para o Instagram.
sabe? Então, eles faziam isso. E qual que era a finalidade? Os meninos, quando eles faziam, eles começavam lá e chegavam com uma cara assim meio ruim, meio chateado de ter que fazer isso, mas depois eles se envolviam, eles ficavam lá na minha mesa, a gente conversava, trabalhava, e depois ele voltava e agradecia, falou, ô, Pri, que bom que a gente fez isso, porque agora eu entendi como que funciona, eu tive essa oportunidade, eu vim aqui na secretaria, eu fiquei menos inibido, né? Então, é mais uma ideia de realmente de inseri-los no contexto da faculdade, tá? Acho que é isso, né, Karen? Acho que sim. A Larissa fez uma pergunta assim: por que as aulas, os horários de aulas são menores? Antes era de 7 a 11 à noite, agora é de 7h30 às 22h. Tá, porque eles não são menores, na verdade é uma reorganização. Antes a gente tinha sim de 7 às 11, mas não eram todas as noites. Várias noites, às vezes não tinha o primeiro horário, ou às vezes não tinha o último horário, ou tinha dia que não tinha aula. Agora a gente tem aula todos os dias, só que com horário uniforme, sem haver variação de horário, no sentido de haver buraco na grade, tá? Então a gente tem a manutenção dos horários. Pri, tem uma dúvida aqui que você já respondeu, mas eu acho que o pessoal ainda tá com um pouquinho de dúvida. Ótimo. Ela perguntou assim, a Thais: pode ocorrer de alunos de semestres diferentes estarem na mesma sala ou sempre vão estar separados? Pode acontecer de aluno de semestre diferente estar na mesma sala? Sim, tá? Pode. Se fizer sentido. Nunca uma coisa aleatória, sabe? Faz sentido, eles precisam ver esse mesmo conteúdo? Esse conteúdo exige que eles tenham os mesmos conhecimentos prévios? Se sim, eles podem estar juntos, tá? Mas não significa que é uma regra, né? Sempre que fizer sentido, sim. E aí, e que for possível, né? Que também depende de número de alunos, e aí cada unidade tem o seu critério. Outra coisa que eu queria falar com vocês é assim, quando a gente tem esse tipo de acontecimento, onde a gente mistura alunos com percurso formativo diferente, num primeiro momento, pode parecer estranho, mas de maneira geral, isso acrescenta muito para todos, muito, porque os alunos conseguem, né, um aprende com o outro, né, então aumenta, né, aumenta a riqueza das discussões, né, então isso é muito valioso. No Brasil, a gente tem essa ideia, assim, né, de sequência, de que formação de ensino é sequencial, né? Nos Estados Unidos, vocês podem ver até pelos filmes que mostram as faculdades, como é que os alunos cursam disciplinas, eles cursam conteúdos mais conectados com a sua habilidade, necessariamente, do que estritamente com a profissão, sabe? Então, esse modelo de educação europeu, americano, isso já é muito consolidado. E isso permite uma ampliação de competências, né, socioemocionais, que vão para além das técnicas, muito grande, tá? E é um modelo de muito sucesso, muito, muito conceituado, né? Não. Agora tem mais algumas perguntinhas para finalizar o seu tempo aí, né? A Giovana, ela quer que explica o que são as atividades complementares de graduação. E aí já pega o gancho que a Sofia perguntou sobre as atividades curriculares, que você falou dos bolsistas, se elas vão ser acessadas pelo Life. Vão ser acessadas pelo YouLife, tá? Atividades complementares de graduação é uma coisa que vocês têm que fazer desde o primeiro dia que vocês entrarem na faculdade, tá? Então, o que é atividade complementar de graduação? São atividades extracurriculares. Tudo que você faz e que não é obrigatório nesse currículo ou nesse, você vai fazer e você vai pegar um certificado, né? Pode ser palestra, pode ser curso, pode ser monitoria, pode ser iniciação científica, tudo que não é obrigatório, o projeto de extensão também vocês pegam o certificado, aí vocês fazem isso extracurricularmente e no final da graduação vocês comprovam para a faculdade que vocês fizeram, tá? Qual que é a importância disso? Isso é o currículo de vocês. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui meu currículo, né? Então, aqui, ó, vem todos os meus certificados de artigo científico. Eu tenho aqui, ó, outra pasta de currículo. Aí vem aqui, olha, desde a minha graduação, desde o meu primeiro semestre, a gente vai guardando. Então, certificado de todos os cursos que eu fiz, olha. Tá vendo?
Aí vocês vão pegando esses certificados, essas atividades, que são as suas atividades complementares de graduação. Por quê? A gente entende que o médico veterinário, ele se forma em sala de aula? Com certeza. Só isso? Claro que não. Isso é muito pouco. Então, que vocês façam desde o primeiro dia, que vocês se interem. Entrem no Instagram do curso de vocês. Entrem no Instagram dos grupos de estudos de cada unidade, né? Igual vocês estão fazendo aqui, um manda para o outro. Daqui a pouco a gente começa a anunciar para vocês uns eventos. Vocês vão se conectando e vão enchendo. Eu, ontem à noite, por exemplo, eu estava assistindo, né, uma live, que agora está na moda, né? A live sobre o programa de aftosa, porque mudou a legislação. E aí, a pessoa que escreveu a norma estava fazendo uma live. Eu fiquei assim, apaixonada. Isso é extracurricular, né? Eu sou uma professora, eu tenho doutorado, eu dou aula sobre isso, mas eu estava ali tentando beber da fonte, da pessoa que escreveu, para poder ver o raciocínio dela, porque esse raciocínio me ajuda a ensinar dentro de sala de aula, tá? Então, a atividade complementar é essencial. Ela é complementar, mas ela é essencial para a sua formação. A Patrícia perguntou se os certificados vão ser cadastrados no sistema ou só no final do curso que apresenta. Os certificados, eles podem ser cadastrados no sistema, vocês vão receber uma plataforma de vida e carreira, como se fosse um LinkedIn, e aí vocês podem ir cadastrando esse certificado. Para formar, é que vocês precisam apresentar no final do curso. Mas lá nessa plataforma de vida e carreira, que fica o seu currículo virtual, vocês podem ir acrescentando essas titulações que vocês vão obtendo. Uma coisa muito importante que eu não falei, que eu gostaria de falar, antes da gente encerrar a nossa conexão, é que cada unidade curricular você recebe um certificado. Como assim um certificado? Uma certificação da instituição de que você é capaz de exercer uma competência profissional. Então, vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar uma UC que é compartilhada entre a agronomia e a veterinária, tá? Deixa eu pegar aqui, fazer o compartilhamento com vocês. Então, aqui, ó, por exemplo, é o plano de ensino que eu falei com vocês, né? Qual que é a unidade curricular? Zootecnia de ruminantes. Zootecnia de ruminantes. O que a gente aprende em zootecnia de ruminantes, né? O que a gente vai buscar aprender? Os sistemas de criação de ruminantes, as raças e o melhoramento genético, o manejo nutricional, reprodutivo e sanitário, bem-estar animal, a produção sustentável desses animais, né? Então, isso é o que a gente vai buscar entender. Quais são as metas? O que o aluno deve ter como meta de entendimento quando ele cursa essa unidade curricular? Ele tem que saber classificar as raças e indicar os programas de melhoramento genético, classificar os tipos de alimentos específicos de cada sistema de produção de ruminantes, avaliar e recomendar os tipos de construção e sistema de produção desses ruminantes, projetar e gerenciar o sistema de produção de ruminantes, considerando manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, bem como bem-estar e sustentabilidade animal. Essas são as metas de compreensão. Aqui vem os desempenhos de compreensão, à medida como vocês serão avaliados, e aí o professor depois vai descrever. E aqui, igual eu falei para vocês, olha, vem a ementa, todo o conteúdo que será abordado nessa unidade curricular. Bom, que competências vocês vão ter? Vocês vão primar pelo bem-estar na produção de ruminantes, atuar em prol da sustentabilidade do meio ambiente na produção animal e gerenciar o sistema de produção de ruminantes. Mas no final dessa unidade, você recebe uma certificação da instituição, que agora você é certificado, você tem uma nanodegree de gerente de manejo de produção de ruminantes. Se você for no LinkedIn buscar uma vaga, gerente de manejo e produção de ruminantes, você já tem um certificado no final dessa UC para se candidatar a essa vaga, né? Porque essa vaga, ela não precisa ser veterinário. É uma competência do veterinário, mas você, tendo cursado essa unidade curricular, por atribuição dos conteúdos dentro dela, você já tem essa competência profissional. Por isso que a gente mudou, né? Igual eu falei para vocês, a matriz curricular é uma maneira de organizar os conteúdos. E agora a gente organizou para te dar competências profissionais. Isso aumenta durante o curso. Priscila, eu tô querendo voltar à faculdade para pegar essa grade. Eu sei, eu sei. E aí eu falo para vocês assim, que quem não entrou na grade, né, Karen, como foi sua turma, é porque não tinha jeito. É porque não tinha jeito. Porque se tivesse jeito, todos os alunos que era possível, a gente migrou, porque a gente entende que isso é muito melhor. Isso é uma evolução.
o pessoal fica ansioso porque é uma mudança, né? Mas como toda mudança vem com muitos benefícios. E a gente quebra a cabeça para aprender, mas quando a gente pega, a gente vê. E tem mais uma pergunta aqui. Primeiro que o pessoal deu uma surtada aqui, onde você arrumou esse documento, que você mostrou aí agora, que eles querem saber onde estão essas ementas e tudo mais. Eles conseguem em algum lugar? Essas ementas, elas vão estar no YouLife, tá? Elas já estão prontas, mas aí, gente, a gente é muito caprichoso, perfeccionista. Então, ela ainda precisa de um layout, de marketing, para ficar maravilhoso, para vocês pegarem, né? Um documento oficial, assim, tá? Então, elas estão prontas, mas elas estão nessa perfumaria final, para entrar no YouLife de vocês, tá? Tá bem. Então, mais duas perguntinhas, que é uma pessoa que até perdi o nome, mas ela perguntou como vai funcionar as aulas práticas durante a pandemia. As aulas práticas? Ó, as aulas práticas durante a pandemia, o que a gente tem feito? A gente trabalha no ambiente virtual as competências que podem ser trabalhadas. Então, vou dar um exemplo aqui. A interpretação de um exame de sangue, hemograma. O professor consegue trabalhar a interpretação dos achados desse exame no ambiente virtual? Consegue. Ele consegue fazer o hemograma, te ensinar a fazer o hemograma no ambiente virtual? Não. Então, a gente trabalha no ambiente virtual as habilidades práticas que são possíveis, né? Isso permite que a gente encerre um semestre e depois vá para outro, né? E aí isso te dá uma mobilidade. Se durante o semestre inteiro a gente não conseguir ter prática na sua unidade, assim que o prefeito e o governador do estado autorizarem, a gente faz o reforço das práticas no ambiente presencial. Mas para a gente ir para o ambiente presencial, a gente precisa de autorização das autoridades, né? Do governo do estado e da prefeitura, tá? Se eles autorizarem, a gente retorna para o reforço da prática no presencial, assim que possível. Reforço aí depende da estrutura e da negociação de cada unidade, tá? Tem unidade que vai ser no sábado, porque os alunos assim preferem, porque é assim que cabe. Tem unidade que vai ser durante a semana, né? Por exemplo, tem algumas unidades que já estão fazendo esse reforço. Então, eles ficam agora de 1º de agosto a 16 de agosto, trabalhando aulas práticas do semestre de 2020/1. Isso acontece, por exemplo, em Pouso Alegre, tá? Para as outras unidades, se isso não acontecer, pode ser que esse reforço das práticas aconteça na primeira quinzena de dezembro, ou em janeiro, ou em fevereiro, ou assim que for possível, né? Depende da autorização do governo, tá? Ô, Pri. Oi. Me chamaram aqui no WhatsApp, fazendo uma pergunta, e eu não sei responder, vou ler para você, pode? Pode, claro. Ela falou assim: veja a minha grade. Após a dispensa da matéria Core Currículo, ainda tem 16 UCs, com 160 horas. Então, o que tem 160 horas é o C, certo? Certo. 16 UCs em 5 anos. Sendo 2 UCs por semestre, eu demoraria 4 anos, uma vez que estamos falando de 4 UCs por ano, certo? De 2 UCs por ano. Isso. De 4 UCs por ano, 2 por semestre, isso mesmo. O restante que mostra aí não são Cs, certo? Elas entrariam como o quê? Olhando a matriz que ela mostrou. E as demais matérias que estão aí no meu plano, eu ainda faço em no máximo 5 anos? Faz no máximo 5 anos, tá? Os demais componentes são componentes curriculares, são as práticas. Lembra, elas entram na quarta-feira, mas elas não entram como unidade curricular. Ah, então viu. Ela tá respondendo aqui, eu acho que para falar se entendeu ou não. Aí ela falou, obrigada, viu? Ah, que bom. Ô, Pri, então é isso. Deixa eu só fazer uma última pergunta que ela também mandou aqui. Claro. A Sofia está perguntando que essas atividades curriculares para quem é bolsista, durante a pandemia vai ter uma pausa? Como é que vai funcionar? Nesse primeiro semestre teve, tá, Sofia? Eu não sei como é que vai ser no segundo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas essa atividade, não queria que vocês ficassem tensos, porque são sempre atividades que vocês conseguem conversar com o coordenador, se envolver, tá? É mais uma tentativa de fazer a inserção na faculdade do que uma preocupação. Elas são sempre bem interessantes. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas ainda não tem essa definição. Assim que tiver, eu conto para as meninas e elas falam para vocês. Uma coisa que a gente conversou com eles, Pri, no primeiro encontro, é esse contato grande que a gente tem com o coordenador e professor. A gente fica ansioso mesmo, mas pelo menos a gente lá no UniBH, a gente tem certeza que nas outras unidades do Ânima,
Os professores são sempre carinhosos, sempre dispostos, coordenadores, assim, Priscila como exemplo, tá para abraçar a gente para tudo que precisar. Então, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, é sentar e conversar que juntos a gente vai conseguir resolver. Né? E aí, cara, a gente pode, se eu puder dar a ideia, na próxima quarta-feira, a gente pode começar a fazer uma primeira hora, igual a gente fez aqui, e aí a gente, às vezes, até aumenta o tempo que a gente fica junto, se todos concordarem, para a gente tirar mais dúvidas, porque às vezes a gente teve essa conversa aqui, todo mundo foi para casa, e aí depois lembrou uma dúvida. Aí vocês anotem, na segunda hora da reunião, a gente senta só para tirar as dúvidas, tá? Eu estou disponível. Hoje eu não consigo porque eu tenho um compromisso depois de vocês, né? Eu falei com a Bruna, eu vou reorganizar a agenda. Mas aí a gente pode, sim, na próxima semana, na quarta-feira, fazer a meditação para quem não esteve aqui hoje e depois ainda fazer uma passada de tirar dúvida para tudo que ficou, que vocês quiserem comentar na próxima. Perfeito. Perfeito, Pri. Então, na quarta, dia 22, 7 horas da noite. Isso. Certo? Aí a gente marca uma hora para começar e deixa mais liberada. A gente fica sem hora para terminar, tá bom? Tá bom. Ô, Pri, muito obrigada. Pessoal, ainda não saiam, por favor, que eu quero apresentar mais uma pessoinha para vocês. Mas, Pri, tá liberada, viu? Muito obrigada. Tá bom, obrigada, cara. Bruna, muito obrigada. Tchau, gente. Bem. Pessoal, eu queria apresentar para vocês o Adriano. Ele é veterano lá da São Judas do Campo Moca. Adriano, você tá aí? Tô sim, Bruno. Prazer, viu, te receber. Pode se apresentar pro pessoal e falar que se precisar eles podem te chamar também. Tá, certo. Gente, muito obrigado primeiramente pelo convite. Boa tarde a todos. Como a Bruna comentou, eu estou no 6º semestre aqui do Campus Moca. Então, todo mundo que estiver na São Judas, principalmente da Moca, porque como já tenho mais contato, pode me chamar para tirar dúvida da matriz, dos professores, qualquer dúvida que tiver, o que eu souber, eu consigo ajudar vocês, ainda mais nesse período que a gente está com essa comunicação um pouquinho interrompida, né, já que os professores estão de férias e tudo mais, podem me chamar no WhatsApp, eu já estou lá no grupo de vocês, só procurar Adriano que eu já apareço por lá, vou mandar um oi também para vocês conseguirem me localizar com mais facilidade, tá certo? Sejam muito bem-vindos, tenho certeza que todos vão gostar muito. O nosso curso é excelente aqui na São Judas, assim como é no Uni, na Unisociesc, todas as outras instituições do Anima. E tenho certeza que a gente vai ter uma parceria muito longa aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. E junto comigo, gente, além da São Judas, Moca, eu também tenho a Iria, que é da unidade de Jabaquara. Eu acho que ela ainda está aqui na reunião. E também tem alguns colegas de outras unidades que a gente ainda está finalizando um contato, que também vão conseguir auxiliar vocês, tá bom? Obrigada, Adriana. Iria, você tá aí? Tô sim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pode se apresentar para eles, por favor. Oi, tá me ouvindo, né? Estamos. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Iria. Eu sou do 2º semestre do Jabaquara, tá? Falar um pouquinho para vocês. Agora vocês ouviram bastante sobre a nossa nova unidade curricular. Espero que vocês gostem bastante. A faculdade é muito boa. A gente tem todo o auxílio, tanto de coordenadores, como de outros também colegas de outras unidades, como o Adriano da Moca, tem o pessoal do Butantan também. Bom, e qualquer dúvida, estamos à disposição no grupo particular. O que tiverem de dúvidas, podem me chamar também, tá bom? Da unidade do Jabaquara ainda somos em pouquinhos, mas a gente vai crescendo devagarzinho, gente. Obrigada. Obrigada, viu, Iria? Pessoal, então é isso. Bruna, antes de terminar, deixa eu só pedir um favorzinho. Todo mundo que participou, eu mandei aqui no chat, eu vou mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, um formulário de participação. Toda vez que a gente fizer um encontro, a gente vai ter esse formulário para vocês mandarem feedbacks, para mandarem alguma sugestão e também para a gente ter um retorno, sabe assim, do como tá sendo nossos encontros e tudo mais. Aí, se vocês puderem, por gentileza, preencher, eu vou mandar lá no grupo também. Bruna, eu preciso tirar uma dúvida. No grupo mandaram uma pergunta falando se o pessoal do 1º semestre em agosto vai começar em turma do 0 ou se já vão ter outras pessoas já na turmas que já iniciaram. Então, gente, pelo que a Priscila falou, como a gente viu, unidade curricular não tem ponta. Então, ela vai ter uma introdução, vai ter um meio e vai ter um final.
Portanto, independente se você é do primeiro semestre e vai começar e vai fazer uma matéria com uma pessoa que já está no terceiro, o que você vai precisar de ver dessa matéria, você vai ver. Então, independente se você está entrando no primeiro semestre, mas está cursando uma matéria do terceiro, você pode ter a certeza que você vai cursar o que for necessário cursar para ter uma formação de qualidade. Não tem mais isso de estou entrando no primeiro semestre e vou ter Anato 1, Anato 1, o que mais a gente tem no primeiro semestre? Deixa eu ver. Cito 1, não vai ter isso mais. Então, se vocês entrarem no primeiro semestre e ter zootecnia de ruminante, você vai cursar essa matéria e vai ter o conteúdo suficiente para sair bem informado dessa matéria do mesmo jeito que se você tivesse ela só lá no terceiro. Então, de todo jeito, você vai ter tudo. A diferença é que em ordem diferente. Exatamente, Eduardo. Então, por exemplo, se eu estou indo para o quarto período, eu posso ter zootecnia de ruminante junto com a pessoa do primeiro, mas o conhecimento que eu vou ter da zootecnia de ruminante é a mesma que a pessoa do primeiro período vai ter, certo? Então, não precisa de... igual o pessoal estava falando que muita gente desistindo por causa disso. Eu, particularmente, não vejo motivo de desistir. Isso vai acontecer em todas as faculdades do Brasil. A diferença é que o Grupo Ânima está sendo pioneiro. E é uma vantagem para a gente, porque imagina se você já tem acesso a isso desde seu primeiro período. A Karen está no nono, querendo voltar para o primeiro para pegar a grade, que muita gente está dispensando. Então, a gente tem que parar com essa mania de ver tudo pelo lado negativo e começar a enxergar a parte boa. A parte boa é que o mercado está mudando e a gente está mudando junto. E olha que beleza. Vamos ser um dos primeiros profissionais a pegar essa mudança. Então, se você conhece alguém que está pensando em trancar, orienta que ele possa assistir a palestra de quarta-feira, dia 22, para que ele fique mais tranquilo, para que ele consiga receber as informações certas, vindo do profissional certo, para que não precisa de trancar matéria, sabe? É só receber a informação. Tá bom? E assim, o que eu consigo responder pelo que já foi me apresentado da grade, eu respondo para vocês. A informação que eu não tenho ainda, eu prefiro nem responder, porque vai que eu passo alguma coisa errada. Então, assim, se me perguntarem alguma coisa, o que eu souber, com certeza eu respondo. O que eu não souber, anota, que aí na quarta-feira, na segunda hora, igual a Pri falou, a gente consegue responder isso. Tá bom? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, muito obrigada pela presença de vocês. Respondam o formulário e até quarta. Karen, quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Eu acho que a gente tem que ter essas discussões mesmo, a gente tem que perguntar, tirar nossas dúvidas. A gente está começando o nosso semestre já já, então eu vou ver se eu abro, a gente abre uma caixinha de pergunta ou no Insta, um formulário para você já ir colocando essas perguntas, a gente já começar o próximo encontro com algumas perguntas já em mente. E também o que surgir, né, durante o encontro a gente vai perguntando. Mas o que a Bruna falou é muito importante, gente. Eu tô no nono período e, assim, entendendo a grade, antes de eu entender a grade, eu falava, graças a Deus que eu não caí na grade nova. Agora, entendendo a grade, a vontade que eu tenho é de voltar. Porque, assim, vocês vão aprender tudo junto em uma mesma unidade curricular, é muito legal. Coisa que hoje, eu entrando no nono período, se eu for aprender uma cirurgia, eu vou ter que pegar a coisa da anatomia lá do primeiro, que com certeza eu já não lembro de tudo. Então, assim, dá uma chance, pesquisem, procurem, perguntem, que vai ser sucesso, assim. Podem ter certeza. Eduarda, não, creio que não vai repetir, vai vir de acordo com o que você já aprendeu. Eu não entendi a pergunta.